Paz, Senhor, irmãos. Amém. Vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 9, versículo 1. João, capítulo 9, versículo 1. Todos acharam? Ao passar Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Até aqui, podeis assentar. Vamos meditar na palavra do Senhor. Para quem não sabe, hoje é dia de cura, quinta-feira de cura. E aqui nós vemos uma passagem do cego de nascença. E ele mendigava nas ruas. E hoje em dia é muito comum a gente ver pessoas mendigando nos trens, nos pontos de ônibus, nas ruas, principalmente no centro de São Paulo tem muito, né? E as pessoas não se interessam por essas pessoas. Você pode perceber que desde aquela época a multidão, quando tem alguém mendigando, geralmente é em um lugar movimentado, cheio, e as pessoas estão preocupadas consigo mesmas. Então elas não vão parar para dar atenção para uma pessoa deficiente, por um cego, por um coxo, por um aleijado. E quem anda de trem, a gente vê coisas incríveis no trem, né? Pessoas com doenças assim, no metrô, que você tem até medo de olhar, de tão forte que é a cena. E naquela época não era diferente, muitas pessoas estavam nas ruas, doentes e esmolando. Acho que naquela época devia ser pior ainda, porque não havia tratamento médico, né, como hoje ainda tem. E Jesus estava passando com seus discípulos, ele estava esmolando e eles olharam para ele e disseram assim: Jesus, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele fosse cego desse jeito? E Jesus então dá uma resposta para os discípulos, e é muito comum as pessoas associarem uma deficiência, uma doença a um pecado. Nossa, aquele ali está em pecado, está doente assim porque pecou. O ser humano é assim. Sim, existem casos de que a enfermidade entra porque você dá legalidade ao diabo, famílias que dão legalidade ao diabo e ele entra com o espírito de enfermidades. Mas não era o caso desse rapaz. Deus tinha um plano e uma obra na vida daquele moço. E quantos de nós enfrentamos uma enfermidade? Não é mesmo? Quem aqui já enfrentou uma enfermidade e foi curado? Então, a gente enfrenta e a gente não entende por que está passando aquilo, mas naquela tribulação, o Senhor torna um testemunho de poder, uma experiência para você contar. E nós muitas vezes não entendemos o porquê de certas situações, o porquê que eu estou passando por isso, porquê eu estou passando essa enfermidade, porque eu estou enfrentando isso na minha vida, problemas financeiros, problemas na família, não só a enfermidade, mas outros tipos de problema que acabam sendo uma enfermidade na nossa vida, porque fica lá, fica ali, não vai embora, é como se fosse uma doença. Mas há tribulações que servem para evidenciarem a glória de... Isso. A palavra diz que ele era cego de... vamos ver se vocês estão espertos. A Bíblia não relata a sua idade, mas mais para frente a gente pode ver que os seus pais falam, ele já tem idade para falar por si só. Então nós podemos notar que ele já devia ser maior de idade. Vamos supor 20 e poucos anos, 30 anos, ele já devia ser um rapaz, porque já poderia responder por ele mesmo. Só que ele estava a mendigar.
Então as pessoas imaginam que passavam cada uma com seu problema. É como é hoje, a gente pega o trem, a gente está pensando na vida, a gente não está se importando muitas vezes com quem está ali. Às vezes nem esmola você dá mais, às vezes nem uma ajudinha. Mas eu não sei para que vai usar o dinheiro, irmão. Dá uma esmolinha às vezes para a pessoa, né? Não custa. O Lucas uma vez entrou no trem, foi dando esmola para todo mundo, ficou sem dinheiro. E a gente pensa que hoje as pessoas só se importam no máximo com a família deles, e olhe lá. Até na igreja as pessoas estão muito frias, as pessoas não querem saber o que você está passando, o que importa é a minha vida. E naquela época ele era rejeitado pela sociedade judaica, ele era visto como nada. Hoje em dia, nós temos os cegos, e quando eles nascem, eles têm o braille, eles se profissionalizam, eles ainda têm lugar no mercado de trabalho. Antigamente não, o único futuro era mendigar. Então ele nasceu cego, cresceu cego, não sabia ler, não sabia escrever, não tinha utilidade nenhuma para a sociedade. E as pessoas viam como ele sendo castigado por seus pecados. Além da pessoa nascer com a deficiência, era vista ainda como se tivesse sido castigado por algum pecado. E as multidões passam de um lado para o outro. Quantos aqui de nós, todos nós já nos sentimos sozinhos? Mesmo no meio de uma multidão, a gente se sente sozinho por causa daquele problema que nos oprime, que nos pressiona. A gente se sente só. Mas alguém parou e o enxergou. O Senhor, Ele não olha a multidão, Ele olha cada um de nós. Enquanto as pessoas se importam com elas ou com quem lhes convém, o Senhor Jesus se importa com cada um de nós. E Ele parou e enxergou aquele rapaz. Quem enxergaria aquele rapaz naquela condição? Mendigo, cego, quem daria atenção para ele? Mas Jesus parou e deu atenção. E muitas vezes a gente não precisa estar na condição de cego, não é? De nascença. A gente já se sente rejeitado, se sente sozinho, porque os problemas da vida querem nos sufocar. Então Jesus faz algo inusitado. Ele para, e ele já poderia ter declarado a cura imediata, não já? Olha, seja curado, veja. Mas em João capítulo 9, versículo 6, antes deixa eu só falar uma coisinha. No versículo 4, põe o 4, ele diz para os discípulos: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Então eu vejo aqui que Jesus fala enquanto é tempo. É que a tradução é diferente, mas é a mesma coisa. Então, enquanto há tempo, irmãos, é preciso fazer a obra de Deus. Jesus estava ali como o próprio Deus realizando milagres. Então, o Senhor Jesus, não há tempo para parar. Não há tempo para a gente ficar pensando. Enquanto é dia, precisamos o quê? Ai, gente, pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Enquanto é dia, nós precisamos o quê? E o bispo estava falando algo muito interessante, que eu também fiquei pensando. Eu tenho algo dentro de mim, não sei se um dia, eu gostaria de fazer algo, em época de carnaval, um evangelismo diferente, algo que a gente pudesse evangelizar as pessoas que estão nessa circunstância. Não sei como, mas você pensa, a gente não pensa em trabalhar no dia de carnaval. Para o Senhor, a gente pensa em quem? Em descansar, porque a gente quer mesmo descansar. Mas a igreja, ela precisa se despertar. O Senhor Jesus, enquanto é dia, precisamos trabalhar, realizar a obra daquele que me enviou, porque a noite se aproxima quando ninguém pode.
A noite aqui eu vejo como o tempo se findando. Vai chegar um tempo que não vai ter mais tempo. Tem um versículo que diz isso, né? Chegará um tempo que não haverá mais tempo. Hoje o Senhor nos dá tempo para realizarmos as suas obras. Hoje o Senhor nos dá tempo de falarmos de Jesus para alguém. Você falou de Jesus para alguém hoje? Você já falou que Jesus é a resposta? Que Jesus é a esperança? Às vezes vem alguém, desabafa com a gente tem coragem de falar que Jesus pode mudar a história. Então o Senhor Jesus, ele ia ficar pouco tempo aqui conosco, então ele precisava trabalhar. E ele disse, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Mas se a gente vê no Evangelho, ele diz, depois que nós somos o sal da terra e a luz, como Jesus não está mais aqui em carne e osso, nós somos a luz do mundo. Então é nós que temos que fazer o que Jesus fazia, havia feito, né? Através de nós. Aí no versículo 6, Jesus diz, tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou. Jesus, ele não queria somente curá-lo da cegueira física, mas Jesus queria curá-lo da cegueira espiritual também. Quantos de nós estamos cegos, mesmo estando aqui na igreja? Ah, imagina, eu não sou cego não, eu enxergo muito bem. Talvez fisicamente você enxergue muito bem, mas espiritualmente muitos de nós estamos cegos. Tudo a gente critica, tudo a gente fala mal, a gente não aceita o que flui do altar, a gente resmunga, a gente resiste, porque a gente está acomodado com a esmola. A gente não quer ter uma transformação. E Jesus, ele quer se revelar a você. Jesus, ele quer que você não permaneça mais nessa situação, mas que você avance, que você abra as suas visões. E muitas vezes todos nós passamos por momento de cegueira espiritual. E através das lutas, das dificuldades, o Senhor, ele vai abrindo as nossas visões. Às vezes a gente precisa levar um chacoalhão para que a nossa visão seja aberta. Ano passado, por exemplo, o Lucas ficou doente. Dia de cura, então vamos falar de cura, né? O Lucas ficou doente, passou mal e vomitando e passando mal, nada parava no estômago. Isso foi uma semana, dias, e parou, né? Parou de trabalhar, parou de fazer as coisas, só de cama. Até que um dia, eu voltei da igreja e o Lucas estava amarelo, totalmente amarelo. Os olhos, o corpo, tudo. E Lucas, você tá amarelo. E os dias foram passando, irmãos, a gente, para depender de atendimento público, só Deus na causa. Você vai no AMA, aí ele fez um exame, deu uma alteração gigantesca no seu fígado, né? E o médico ficou preocupado, só que o médico deu dipirona e Buscopan. Aí, o que você vai fazer com dipirona e Buscopan? Aí ele falou, vai, faz os exames, e o exame para sair do SUS demora uma eternidade. E os dias passando. Aí quando retornou, o médico não deu remédio nenhum e ele só foi piorando. Aí eu falei, Lucas, vamos para o hospital. Mas detalhe, o bispo descia todos os dias para sair. E ungia ele. Então, e cantar, ele cantava, orava. Só que é difícil você ver a situação, você não vê uma melhora, né? Até que um dia ele estava passando muito mal. Eu falei, Lucas, vamos para um hospital, que lá pelo menos eles vão cuidar de você. Irmão, chegou no hospital, meu Deus do céu, era Covid, era crise de rim, era tudo junto. Gente com oxigênio faltando e os médicos assim,
no mundo da lua. Aí eles falaram assim, ó, faz um exame de tomografia. Irmãos, era uma distância indo a pé, como se fosse daqui até a casa da Luana, mais ou menos. A gente andando para o hospital. Chegou lá, a mulher do exame. Mas a médica não escreveu o que tinha que escrever. Vai lá, volta lá e manda ela escrever. Esses médicos teimosos. Aí ia eu lá e voltei. Aí falei para a doutora, você pode, por favor? E o pessoal já, tudo com raiva, porque estava cheio, né? Aí a médica escreveu, cheguei lá. Ah, não, mas tá faltando tal coisa. E eu falei, meu Deus, que atendimento é esse, Senhor? Um frio. Aí voltei, aí demorou, irmãos. Ao todo foram 12 horas no hospital. Para o médico olhar para ele e falar, exame de hepatite aqui não faz, volta para a UBS, que você deve estar hepático. Uns médicos que era mais novo do que eu falei, meu Deus do céu. Como que um hospital desse tamanho, hospital escola, irmãos, não faz exame de hepatite? Ou seja, não tinha o que fazer. Sabe como não tem o que fazer? A gente pagou o exame, a gente foi no AMA, a gente foi em tudo quanto é lugar. Então a gente continuou o quê? Orando. E o Senhor vai abrindo o quê? As nossas visões para orar. Vamos lá, irmãos, para orar. Isso aí, para orar. Senão vocês dormem. Aí, o bispo continuou orando, foi orando, aí teve um domingo, e eu não faltava na igreja não, viu, irmãos? Eu vinha, cantava sem ele, e a gente estava aqui, né? Não nós três, e a gente continuou tocando barco. E fora isso, outras tribulações da vida, conta para pagar, dinheiro que não vinha, Aí, um dia, a pastora Edna subiu aqui, você estava assistindo ao vivo, né? Irmãos, e a urina dele era preta, só que ele não deixava eu ver. Eu falava, meu Deus, eu vou morrer. Porque era assustador. E a pastora subiu, banda, você lembra? Porque aí eu vou contar outra coisa. Eu entrei na banda muito nova, entrei com 13 anos, então vou fazer 37, faz as contas. Quantos anos eu tô? 26, é isso? 17? Não. 24. 17. 33 dá 10, mais 37. Então. Aí, irmãos, presta atenção. Eu entrei muito nova para cantar. Só que eu não entrei assim sendo super convidada. Entrei porque uma irmã que era profeta falou, enfia essa menina, porque Deus tá incomodando. Aí eu entrei na banda. Aí quando saíram os líderes, né, eu fiquei. Entrei com 15 anos. Irmão, a gente sofreu já tanta tribulação nesse louvor, que o diabo não gosta do louvor, né? Aí a gente passou um momento que saiu a banda inteira. Só ficou eu, Márcio e o Lucas. Aí nós pusemos os meninos para estudar. Entrou Luquinhas, entrou os outros meninos lá. E a gente refez, né, a banda novamente. Irmão, e não é fácil. É pesado. Porque as pessoas estão com as visões fechadas. Aí a gente veio, quando a gente estava num momento de já formado, eu tive um sonho, presta atenção nesse sonho. Eu já contei, mas vou contar de novo. Eu sonhei que eu chegava na igreja, cumprimentava todo mundo, era culto de manhã e a gente não estava tendo culto de manhã ainda. Aí eu vinha pelo corredor, ia lá atrás, na cantina, cumprimentava uns irmãos e a cantina estava em reforma. Nós ainda não tínhamos começado a fazer a reforma lá atrás. Aí nisso falava assim, Thalita, entra porque o culto vai começar e tem pessoas dependendo do louvor para aceitarem Jesus essa noite. Essa noite não, esse dia, né? Eu vim e quem dirigiu o culto era o Salomão. Quem lembra do Salomão dirigindo o culto de manhã? Nossa, irmãos, vamos lá? Aí, então, vamos lá. E o Salomão estava dirigindo o culto. Ó, o Senhor já estava me mostrando. Só que aí tinha uns jovens diferentes, sabe? Com jeitos diferentes. Falaram, aqueles jovens que vão aceitar Jesus hoje. Só que eles dependem do louvor. Beleza.
E eu sempre sentei ali onde está a Helena. Só que no sonho eu estava lá e eu não sentava cá ainda. E quando eu estava, olha como o Senhor mostra, e como eu estava sentada aqui, tinha um jovem aqui no meio, ele estava totalmente transtornado, com uma cara de demônio. Ele olhava para mim e jogava tipo uma seta. Aí o Salomão me ajudava a subir no púlpito, porque minha perna estava dura para subir no altar. E aquele rapaz que estava com o demônio, ele rodeava a igreja todinha. Era um demônio mesmo. E no sonho eu estava cantando sozinha. Aí, tinha 2 cachorros querendo entrar na igreja. E tava o bispo, a pastora, o pastor Renato, tinha um monte de obreiro lá, não deixando os cachorros entrar, que os cachorros estavam com raiva. Porque o louvor dependia naquela noite para as pessoas aceitarem Jesus. De repente, eles falaram assim, não, deixa o cachorro entrar. E o cachorro entrou. Só que no que o cachorro entrou, porque eles acharam que ele estava manso, o cachorro me mordeu. Aí no que ele me mordeu, o Luquinhas tirou a guitarra, foi puxar o cachorro, enfim. Eu acordei. Aí, irmãos, o resto vocês já sabem. Foi saindo um, foi saindo outro, foi uma tribulação. Só que, por mais que eu fale, persista, o louvor é uma arma. A gente precisa continuar nessa jornada. As pessoas podem, eu já ouvi muita gente falando, você precisa dar oportunidade para outras pessoas, você já tem que fazer outra coisa, você ainda canta, você ainda faz a mesma coisa. Irmãos, enquanto Deus me colocar aqui, eu tenho que continuar. E vocês acham que as pessoas querem? As pessoas não querem. Por mais que eu abra a cabeça e fale, isso é um chamado de Deus para a nossa vida, eles não vão entender, porque as visões estão fechadas. Hoje, quem saiu, quem não está mais, não vai entender. Talvez entenda só daqui a um tempo. O tempo é a melhor resposta para todas as coisas. Porque a visão está fechada. Então, na enfermidade do Lucas, ele sendo curado, toda a tribulação que teve na banda, eu senti que o diabo estava querendo nos destruir. Porque depois que ele veio atacando todo mundo, aí atacou o Lucas para ficar doente. Eu falei, meu Deus do céu! Depois eu fiquei doente também, mas aí já é outra parte. Aí eu percebi que o Senhor queria que eu orasse mais. Orasse. Então nessas tribulações, as minhas visões foram abertas nessa área. E o Senhor abriu as visões daquele cego, não só fisicamente, mas também espiritual. Por isso que tem muita gente descontente, gente resistente, sabe? A gente às vezes está querendo fazer uma obra. A pior coisa é você ter uma visão e a pessoa não entender a sua visão. É uma resistência. Não entende, porque a visão está fechada. E o Senhor, Ele deseja nos curar nesta noite. Ele deseja curar as nossas visões. Assim, o lodo feito com a saliva lá, a mistura foi para lavar. A cegueira precisava ser lavada. Então, no versículo 7, ele disse, vá lavar-se no tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Então deixa as águas do Espírito lavarem hoje a sua cegueira espiritual, para que você veja, para que você entenda. Às vezes você não entende, mas por que o bispo está falando isso? Por que eles estão fazendo isso agora? Talvez porque a nossa visão ainda não esteja aberta, mas que você possa deixar o Espírito Santo de Deus lavar nesta noite, amém? Irmãos, e aquela cura foi um rebuliço tão grande, mexeu com todo mundo, que os vizinhos vinham e falaram, você não é aquele moço que mendigava, que era cego? Aí os outros, não, parece ele, mas não é. Porque as pessoas querem duvidar daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Aí quando uns diziam para ele, é você? Ele falou assim, sou eu mesmo, sou eu.
Mas, irmãos, começou um monte de interrogação, sabe? Mas como pode ser? Você, aquele cego de nascença, ter os olhos abertos, o que aconteceu? Então, no versículo 11, o homem responde: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo, gente. É simples. Só que levaram o cego aos fariseus, que era o povo judeu lá. E era costume, quando alguém recebia uma cura, ser levado lá na sinagoga para testemunhar a cura. Mas era sábado. Então eles não achavam que era lícito fazer nada no sábado, porque eles guardavam o sábado. E Jesus, ele era muito interessante, porque ele fazia justamente a maioria das curas no sábado, para enfrentar o orgulho daquele povo, né? Aí no versículo 13, isso, pode deixar aí mesmo. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com a saliva e aberto os olhos daquele homem. Pode passar. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recupera a vista. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos e me lavei, agora vejo. Ele já tinha falado antes e estava falando de novo. Pode pôr o próximo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Eles estavam mais preocupados com o sábado, com as tradições, do que com aquela cura extraordinária que havia acabado de acontecer. Gente, se eu vejo um cego recuperando a vista, que nasceu cego, eu acho que ia desmaiar. Que é uma coisa extraordinária. A gente nunca viu uma coisa dessa. A gente vê pelas escrituras. E mesmo assim eles não sossegaram com aquela resposta. Eles estavam insistindo, sabe? Quem que fez isso? Quem que te curou? Aí no versículo 17, eles falam assim: tornaram, pois, a perguntar. De novo, irmãos, eles perguntaram várias vezes: que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu? O homem respondeu: ele é um profeta. Próximo. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Ainda foram lá: não, manda buscar os pais desse moço aqui, para a gente saber se é verdade. Nem com os vizinhos, com o povo. Ó, o rebuliço que formou. Então eles perguntaram: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. Agora você está vendo, né? Eles já não sabiam dizer. Mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem. Ah lá, ele tem idade para falar por si mesmo, pergunte. Por quê? Porque os pais estavam com medo de serem expulsos da sinagoga, de afirmar que Jesus tinha curado ele. E põe aí no versículo 22. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, perguntem a ele. Aí de novo, pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Eles queriam que o cara falasse: não, não foi, gente, não foi, eu estou mentindo. Diga a verdade, sabemos que este homem é um pecador. Eles queriam dizer que Jesus não era nada, que Jesus era um pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego, agora eu vejo. Poxa vida, eu era cego e agora eu era cego e agora eu vejo. Quantos aqui não eram crentes e não gostavam de crente? Levanta a mão.
Vocês falam, essas crentaiadas, esses crentes. Um dia você criticou, porque sua visão estava e o Senhor abriu. Você era cego e agora você vê. Então, irmãos, pensa numa coisa, o milagre que Deus vai fazer vai ser um rebuliço tão grande. Quando Ele fizer na sua vida, na minha vida, vai ser um rebuliço tão grande que o pessoal vai falar, mas como é que pode? Ah, não estou acreditando. Quem é que te curou? Quem é que fez isso na sua casa? Você tem certeza que era você? Você tem certeza que foi com você? Vai ser um burburinho que vai falar vizinho, vai falar família, mas fulano, ciclano, Thalita tá desse jeito, não acredito, porque era isso, eles estavam menosprezando aquele cego, aquele mendigo, mas aquele homem pecador que curou esse cego, fui eu mesmo, eu só sei que eu estava vivendo assim, Jesus fez e agora eu tô com a minha vitória. Aí, foi falando, irmãos, o caso foi tão extremo, que eles falaram que eles estavam insultando, né? Põe no versículo 26. O que fez ele a você? De novo, irmãos, esses fariseus, olha, o texto chega até como abriu os seus olhos, o povo incrédulo. Próximo. Eu já disse e vocês não me deram ouvidos, acho que eu já estava bravo. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também não querem ser discípulos dele? Então eles o insultaram e disseram, discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Porque eles achavam que o Messias viria em grande honra e glória, com coroa, com riqueza. Mas Jesus, ele veio simples. Então eles não acreditavam que Jesus era o Cristo. No próximo. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos da onde ele vem. E o homem respondeu, ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Não importa, vocês não sabem quem ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Ou seja, dizendo que Jesus não era pecador. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se este homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam, você nasceu cheio de pecado. Como teria a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Corações duros de inveja, incredulidade, por causa de tradição, de religião, eles não conseguiram enxergar o que estava diante dos seus próprios olhos. O próprio Filho de Deus, se naquela época, curando o olho do cego, o povo não queria acreditar, meu Deus do céu. E tem muita gente que resiste, irmão, não resista. Não resista ao que o Senhor está fazendo, ao que o Senhor pode fazer. Deixa as águas abrirem tua visão. Quando você for orar, fala assim, Senhor, abra a visão daquilo que eu não tenho enxergado. Porque às vezes o Senhor quer que você vá além e você não vai porque você não enxerga. E o Senhor abre, viu? O Senhor trabalha em nós. Só que Jesus, ele estava lá no cantinho, e me partiu o coração. Estava no cantinho, ele ouviu tudo que falaram, tudo que fizeram. Ao invés de se alegrarem, ele foi criticado. Aí Jesus ouviu que haviam expulsado e ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Então percebam, além dele ter sido curado
da cegueira física, ele teve uma abertura da cegueira espiritual. Ele conheceu o Filho de Deus. Vamos pensar, daquele momento em diante, ele deve ter falado: gente, vocês precisam conhecer Jesus, ele é o Filho de Deus, eu fui curado, eu era cego e agora eu vejo. Então, uma grande obra. Olha o plano de Deus. Os discípulos, quem pecou? Ele ou os pais? E Jesus disse: ninguém pecou, mas foi para que se manifestasse a glória de Deus. Então não questione o que você tem passado, porque Deus tem um grande plano. Às vezes você fica: onde vai dar tudo isso? Meu Deus do céu, onde essa luta vai parar? Mas é necessário para que a glória de Deus se manifeste na sua vida e na minha vida. E aquele que não era mais cego, ele também conseguiu enxergar que toda aquela casta de religião de judeus não conseguiu ver. E ele conseguiu ver. Jesus veio para que nós possamos ver, mas muitos permanecem ainda em trevas, cegos. Embora os seus olhos funcionem muito bem, mas ainda estão cegos. Você já pensou o que Deus quer mais de você? Você já perguntou: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Às vezes a gente se acomoda numa posição porque a gente não está enxergando. Fala para o Senhor nessa noite: Senhor, abre os meus olhos para aquilo que eu não tenho enxergado. O Senhor quer fazer algo muito maior, mas a gente prefere ficar naquela posição que o homem estava. E aquele homem teve um grande testemunho para contar. Irmãos, apenas se renda à vontade do Senhor. Não é fácil. Que para você se render à vontade do Senhor, você tem que estar disposto a enfrentar o tratamento de Deus, a enfrentar as dificuldades, as tribulações. Mas no meio de todos esses caminhos, o Senhor, Ele vai abrindo as nossas visões de uma maneira extraordinária. Então diga: Senhor, ajude-me a ver o que eu não estou vendo. Ajude-me a enxergar o que é preciso. Então que o Senhor Jesus nesta noite cure a sua vida, cure a nossa vida, as suas visões. Irmãos, não se acomode, não tem mais jeito. Não tem mais jeito para minha família, não tem mais jeito para minha situação. Tem sim, mas apenas se renda à vontade do Senhor. Amém? Aplauda o Senhor, eu vou cantar um louvor. De ti me afastar, por mim amor mostrarás. Abre minha visão para tuas obras eu ver. Quando eu não enxergar, sei que me guiarás. Abre minha visão para tuas obras eu ver. Cristo, dá-me visão para tuas obras eu ver. O mar se abrirá, povos virão ao ouvirem tua voz. Tua glória será, todos verão. Teu querer se faça em nós.
passará, mas teu amor ficará. Abre minha visão para tuas obras eu ver, e eu então louvarei, em ti me deleitarei. Abre minha visão para tuas obras eu ver, Cristo, dá-me visão para tuas obras eu ver. O mar se abrirá, povos virão ao ouvirem tua voz. Tua glória será, todos verão, teu querer se faça em nós. O mar se abrirá, povos virão ao ouvirem tua voz. Tua glória será, todos verão, teu querer se faça em nós. O teu querer, Senhor. Abre minha visão para tuas obras eu ver, Cristo, dá-me visão para tuas obras